Eu nunca achei que burnout fosse coisa que pudesse acontecer comigo. Eu pensava que burnout era só para quem trabalha 16 horas por dia, para quem odeia o que faz ou para quem tá num cargo gigante, cheio de pressão. Mas o que ninguém me contou é que o burnout não chega gritando. Ele chega devagar, quase sem você perceber. E quando você nota, já não tem mais força nem para perguntar se tá tudo bem. Antes de tudo, já te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Parece pouco, mas faz diferença para que histórias reais como essa cheguem em mais pessoas que também estão cansadas por dentro e nem sabem por quê. O que eu vou contar aqui não é conselho pronto, nem frase motivacional. É como eu percebi, quase tarde demais, que eu estava acabando comigo mesmo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que dizia tá tudo bem mesmo quando não tava. Eu dizia que só estava cansado porque tinha dormido pouco, que era só uma fase ruim, que depois eu ia descansar. Só que esse depois nunca chegava. Eu acordava cansado, trabalhava o dia inteiro e deitava na cama sem saber o que tinha feito de tão pesado para estar tão exausto. E mesmo assim, eu não parava. Porque parar, para mim, era perder tempo. E perder tempo era fracassar. O problema é que, mesmo exausto, eu achava que isso era sinal de força. Eu dizia para mim mesmo que aguentar mais um pouco me tornava alguém melhor, mais comprometido, mais forte. Mas, aos poucos, o corpo começou a falar o que eu não queria ouvir. Passei a ter dor de cabeça todo dia, dor nas costas que não passava nem dormindo, e uma irritação que eu não sabia explicar. Coisas pequenas viravam gatilho, uma mensagem fora de hora, um pedido simples, até o barulho do celular me fazia querer sumir. E foi piorando. Eu parei de sentir vontade de fazer coisas que antes eu gostava. Parei de responder mensagem de quem me queria bem. Parei até de ouvir música. Era como se tudo fosse só mais uma coisa roubando energia que eu não tinha mais. E o pior é que, mesmo assim, eu continuava. Porque dentro da minha cabeça tinha uma voz dizendo: é só mais essa semana. É só mais esse projeto. Depois você descansa. Mas esse depois nunca chegava. E foi aí que comecei a perceber que não era só cansaço. Porque cansaço melhora com descanso. E eu descansava, pelo menos tentava, e continuava exausto. Era como se o sono não chegasse até o fundo. Como se a mente continuasse ligada mesmo com o corpo parado. E eu fui notando que, mais do que estar cansado, eu estava vazio. Eu fazia o que precisava, mas não sentia nada além de obrigação. O dia que virou minha chave, não foi um grande colapso, nem uma cena de filme com choro no chão. Foi numa terça-feira qualquer. Eu estava sentado em frente ao computador, olhando para a tela, com um monte de tarefa pendente. E, de repente, percebi que eu não estava sentindo nada. Nem medo, nem vontade, nem ansiedade. Era um vazio tão grande que até o medo de falhar tinha sumido. Eu simplesmente não me importava mais. E foi isso que me assustou mais do que qualquer crise. Eu sempre fui ansioso, sempre me cobrei demais, sempre tive medo de errar. E de repente eu estava ali, sem vontade de responder ninguém, sem vontade de entregar nada, sem vontade de sair da cadeira. Foi nesse instante que me veio um pensamento quase sussurrado. Acho que eu tô queimado por dentro. Foi como se eu tivesse gastado tudo que eu tinha, e não tivesse sobrado nem medo de decepcionar. Comecei a lembrar de noites virando, do corpo reclamando, das pessoas me dizendo para parar um pouco, e eu não ouvindo. E percebi que não tinha chegado ali por falta de esforço, mas exatamente pelo excesso dele. Que eu tinha confundido resistência com saúde, disciplina com autoabandono. E que, tentando dar conta de tudo, eu fui deixando para depois quem deveria vir primeiro, eu mesmo. Depois desse dia, não foi como se eu tivesse levantado da cadeira e magicamente ficado bem. Na verdade, foi quando começou a parte mais difícil. Admitir para mim mesmo que não dava mais para seguir do mesmo jeito. Pela primeira vez, em vez de perguntar como eu vou dar conta, eu me perguntei: vale mesmo a pena continuar assim? Foi uma pergunta simples, mas mudou tudo. Comecei pequeno, dizendo não para algumas coisas que eu sempre dizia sim, desligando notificações depois de certo horário, tentando dormir sem levar o celular para a cama. Fui aprendendo que descansar não é preguiça, que ninguém vai a lugar nenhum inteiro se tiver que se quebrar todos os dias no caminho, e que produtividade sem sentido é só mais um tipo de prisão. Demorou para aceitar que eu precisava de ajuda,
que sozinho eu não ia dar conta de sair. Mas foi esse passo que me salvou. Falar, escrever, buscar terapia, pedir colo sem vergonha. E, aos poucos, fui reaprendendo a gostar das coisas simples, a sentir de novo, a acordar sem carregar o peso do mundo antes mesmo de abrir o olho. Hoje, se alguém me pergunta como percebi que estava acabando comigo mesmo, eu digo: foi quando percebi que até o medo de falhar tinha ido embora, porque até ele exige energia. Burnout não começa de repente, e também não vai embora rápido, mas começa a perder força quando a gente para de ignorar o que sente. Se essa história fez sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre saúde mental, histórias reais, hábitos que ajudam a cuidar da mente sem perder quem você é. E se você conhece alguém que vive dizendo tá tudo bem enquanto se quebra por dentro, compartilha esse vídeo. Às vezes, a gente só precisa saber que não tá sozinho.